mas esse é o doutor em medicina tropical, Leandro Leiter. Ele é doutor em medicina tropical pela Fiocruz. Ele tem um conhecimento muito vasto com relação à Covid, sabe muito mais do que eu. Então é uma presença muito importante aqui no meu canal e no canal dele. E é uma grande oportunidade para a gente poder conhecer algo mais também sobre essa doença que às vezes não é veiculado na imprensa. Ontem mesmo eu estava conversando com o Leandro e ele deu várias informações que são novas, que eu nem estava sabendo ainda e ele já tinha acesso a essas informações. Então nós vamos buscar passar isso para vocês durante essa live, certo? Arthur incrível, como sempre na mosca. Tu só fala, professor. É porque Leandro ele está esperando chegar mais pessoas para poder falar também. Não se preocupem, porque quem vai falar mais é ele, viu? Ele é quem vai falar com vontade, viu? Tá tudo tranquilo, pessoal, na transmissão, o áudio tá legal, a imagem está legal. Avisem aí, por favor, para que a gente possa ir buscando melhorar para vocês de acordo com o possível. Boa noite, Edna. Boa noite, Celeste também. O pessoal aí marcando presença. Então, vamos começar, Leandro? Vamos. Quem Vamos chegar lá. depois, aí vai pegando o complemento da live. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Os desafios do Covid-19 no Brasil, que não são pequenos, né? Não são pequenos e é um desafio que é de todos, não é só dos governantes. Também é um desafio nosso. Esse é o autor pela Fiocruz. Tem um vasto conhecimento. Então, eu vou deixar para que você se apresente melhor, Leandro. Fique à vontade, viu? Obrigado aí, professor Flávio. Eu acho que é uma oportunidade também para os alunos de ensino médio, né? Igual você falou, tem muitos aspectos que a grande mídia não aborda, né? E eu acho que essa troca de saberes é importante. Você já me apresentou, né? Vou explicar o que é o doutorado em medicina tropical. Muita gente não conhece, né? A medicina tropical, ela no começo era focado só em doenças tropicais, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, febre do Nilo, esquistossomose, doença de Chagas. Mas hoje em dia ela está muito próximo da área de infectologia, né? E os programas de mestrado e doutorado no Brasil de medicina tropical, eles hoje em dia eles já ampliaram, né? Você tem gente fazendo tese com hepatite, né, com HIV, ou seja, com outras doenças também, né? Virou uma coisa... e o Congresso de Medicina Tropical, esse ano não vai ser presencial, né? Vai ser de forma virtual, mas é um congresso que cada vez mais atrai um número maior de pessoas, né? Você tem uma presença de médicos da área de infectologia, você tem muita gente também que trabalha... Espero que volte logo. Você pode até já começar com as perguntas, né? É porque o meu está aqui totalmente travado, eu estou vendo se ele volta, se a internet volta. Deixa eu ver se volta agora. Agora parece que está querendo voltar. Nós já vamos continuar, viu, pessoal? Deixa eu só ver se... Pronto, vamos lá continuando e... Daqui a pouquinho a internet, se Deus quiser, volta. Então, veja só. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Leandro. Com relação... Você está conseguindo me ver também, Leandro? Está normal na videoconferência? Eu estou te vendo, o áudio tá bom? Você está chutando tá meu normal. áudio? O interessante é que na videoconferência está funcionando normal, né? E na transmissão do YouTube está travando. Então, uma das perguntas que eu quero te fazer é o seguinte. No início da pandemia e durante um bom tempo, nós víamos os idosos sendo acometidos pela Covid. Muitos idosos, infelizmente, vindo a morrer, e os jovens, em grande parte, assintomáticos. E outros que eram sintomáticos, mas que não eram levados à morte, em sua grande maioria. E agora a gente vê um panorama diferente. A gente vê agora jovens morrendo. Esse problema, Leandro, na sua perspectiva. Vamos lá, são um conjunto de fatores, né?
os idosos, eles lotaram as UTIs no ano de 2020, né? E foi o primeiro grupo a receber as vacinas, né? Foi o pessoal de mais idade, o pessoal com comorbidade. Então, assim, os grupos que ainda estão faltando se vacinar são de pessoas mais jovens, que estão no mercado de trabalho, estão ativamente, vão para o trabalho muitas vezes em transporte lotado, então eles estão mais propensos ao risco. E os idosos também, como ano passado o Covid lotou as UTIs, eram por idosos, muitos, em quase totalidade, são aposentados, então hoje em dia saem menos de casa, estão tomando mais, assim, na sua rotina, eles estão mais cuidadosos, né? E foi o primeiro grupo a receber a vacinação, né? A vacinação começou por faixa etária, dos mais elevados, e está caminhando. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vacinando agora por volta de 39 anos, 40 anos de idade, né? E o pessoal mais idoso já recebeu até as 2 doses, então tem nenhuma vacina dá 100% de proteção, mas tem uma imunidade maior quem recebeu as 2 doses da vacina, né? As vacinas que são 2 doses, né? Você tem essa mudança de perfil, porque os idosos foi o grupo prioritário na vacinação, né? Então, eles estão se cuidando muito mais, né? Você vê, eu resido em Copacabana, eu vejo às vezes os idosos só indo ao supermercado, então tem vizinho aqui que eu não vejo há meses, né? Entendi. Daqui a pouco é que a gente vai falar de vacinas, então, mas isso aí já é um indicativo de que as vacinas estão fazendo efeito, né? Sim, sim. Outra coisa que a gente estava conversando, que eu achei muito interessante você compartilhar para as pessoas que estão assistindo essa live, é sobre aquele problema da Índia, que na Índia tem um reservatório de água, né? Você pode complementar melhor que eu, que os corpos estão sendo colocados lá de pessoas com Covid. E há uma preocupação grande com relação à contaminação da água pelo vírus. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, que eu achei a história bem interessante que você contou sobre esse assunto? Eu falei sobre o principal rio da Índia, né? Que é o Ganges. É um rio que abastece 600 milhões de pessoas de forma hídrica, né? E na verdade, o hindu, eles têm um ritual de fazer a cremação na margem do rio, né? Só que, como houve uma explosão de casos na Índia no último mês, ou seja, o preço da tora, da madeira, né? Eles fazem umas pilhas com madeira, põem o cadáver no meio, e no final do dia eles põem fogo, né? E aí nem todo mundo passou a ter recurso para comprar madeira suficiente. Então, assim, muitos indianos têm jogado os corpos diretamente nesse rio Ganges, que abastece 600 milhões de indianos, né? Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões, quase a metade da população da Índia depende do rio Ganges como uma forma, digamos assim, de obter água, né? Então, estudos estão sendo feitos para ver até que ponto, né, essa água realmente tem um comprometimento, porque muitos cadáveres não chegam, se o cara não põe a madeira suficiente, ele não chega a ser totalmente cremado, né? E nas grandes cidades da Índia, esse processo estava sendo feito em terrenos baldios, né? Você vê a situação que ficou. E vamos lembrar que a Índia é um dos principais fabricantes mundiais de vacina e de fármacos. Os nossos genéricos, o pó, ele vem basicamente da China ou da Índia, né? Aquele genérico que você compra na farmácia, o princípio ativo não é fabricado no Brasil. Ele é importado, aqui é rotulado, encapsulado e distribuído, né? Então, assim, eu estou querendo dizer o paradoxo, apesar de ser um país que tem uma indústria farmacêutica violenta, eles estão com esse problema agora de contaminação hídrica por
houve um boom de mortes por Covid, e como eles têm o hábito da cremação, né, o preço da madeira explodiu, né? Então é aquela lei da oferta e da demanda. Verdade. A gente escuta muito agora falar nas televisões em variantes do coronavírus. O que seria, na realidade, essas variantes do coronavírus, Leandro? É o seguinte, o vírus, ao ele se replicar... Travou a imagem. Travou a imagem de Leandro. Vamos aguardar um pouquinho. Ver se a imagem volta. Na duplicação. Sim. Parou? Travou a imagem, viu, Leandro? Se você puder falar de novo. Ele travou? Antes, foi. E voltou? O áudio voltou? Voltou. O áudio eu estou estando normal. A imagem está dando uma travadazinha, mas eu estou conseguindo escutar o áudio. Então, o que acontece? O vírus, na verdade, o vírus, ele faz as nossas células produzirem as proteínas que ele precisa, fazer cópia do seu material genético. Quando tem um erro na cópia do seu material genético, às vezes aquele erro, ele, de alguma forma, ele é melhor para o vírus, de alguma forma, evolutivamente. E aí aquela mutação tende a ir à frente, ou seja, ele fica mais infectante. Alguma vantagem que é positiva evolutivamente para o vírus, né? Normalmente essas variantes são conjuntos de mutações pontuais que de alguma forma foram positivas para a propagação do vírus. Então aqui em Manaus você teve a descoberta da variante P1, né? Na verdade a descoberta ocorreu lá no Japão, é outra história, mas você tem a variante Delta, que é uma variante indiana. Então você tem também uma variante sul-africana, tem uma variante da Inglaterra. Então você já tem um conjunto de variantes, né? E essas variantes foram positivas evolutivamente para o vírus, né? Pelo menos as que chamam mais a atenção da gente, da mídia nesse momento, são as que são negativas, né? Mas então essas variantes novas, elas podem ter a variação, a mutação que ocorreu pode ser boa ou pode ser ruim, né? Mas quando é boa para nós, a gente nem percebe, né? Agora, quando é ruim, fica bem nítido, né? Quando a gente se dá o nome de uma variante, é que ela foi positiva para o vírus e ruim para a gente, entendeu? De alguma forma mais infectante, ela tem alguma coisa que foi positivamente. Por exemplo, essa proteína Skype, que é a proteína que o vírus encontra com o nosso receptor ECA2, né? Tendo uma modificação nessa proteína, pode ser algo que vai dificultar muito, até mesmo, digamos assim, as vacinas existentes, porque tem algumas, inclusive, que são que põem como alvo fragmentos dessa proteína Skype, né? Que é essa proteína do vírus que vai se conectar ao receptor das nossas células, chamada ECA2. Beleza. E essas variantes, quanto mais elas mudam, quanto mais o vírus mudar, maior a vacina, de repente, não servir mais, né? Então, por isso que a gente precisa de uma vacinação em massa o mais rápido possível, né? Exatamente. Infelizmente, dentro de pouco tempo, a gente tem visto uma variação muito grande. Quando começou a pandemia, a gente via pessoas morrendo, mas a gente via muitas pessoas que eram assintomáticas. Hoje eu não escuto mais esse termo assintomático. Eu não sei se você escuta ou se o público aqui escuta, mas a gente não escuta mais se dizer, olha, tal pessoa teve de forma assintomática. É muito raro. Pode falar. Não, você tem pessoas que às vezes realmente o Covid passa sem ser percebido, né? Mas a gente não pode pensar nesse caso. Afinal de contas, você tem aí 520 mil brasileiros que morreram por Covid, entendeu? Eu ainda acredito que tenha uma subnotificação, entendeu? Principalmente cidade pequena do interior. Muitas vezes o cara não teve nem tempo, não achou, não fez o teste, então foi a óbito antes. Então, assim, eu acredito até que o número real possa ser acima
desse notificado, né? Que, infelizmente, já estamos aí com 520 mil pessoas que foram a óbitos por Covid, né? E quais Um são, país e quais de são, 213 milhões de habitantes é um indicador extremamente negativo. bastante. E o que essas novas variantes estão trazendo de novo, que está gerando todo esse problema? É alta transmissão, não é? Alta transmissão, é mais fácil se transmitir para as pessoas, né? O efeito dela é maior também, né? A virulência. Algumas têm, exatamente, tem uma capacidade de transmissão maior, de levar pessoas, um percentual maior da população. Deu uma travadinha de novo. A internet... Falhou, né? Agora, pronto. Agora voltou. Eu não sei até que parte que pegou, mas vamos lá. Você perguntou das variantes. Você tem variantes que elas trazem um percentual maior de populações da população, um percentual maior para um Covid grave. Outros são mais infectantes, né? Então, assim, de mortes, eu acredito que também aumentou, né? No caso, o percentual de mortes também, né? Com essas novas variantes. Você está falando no Brasil ou de forma mundial, né? De forma mundial. O que acontece é o seguinte, essas variantes, por exemplo, com um evento tipo Copa do Mundo, Olimpíada, você vê gente do mundo inteiro com outras variantes. Então pode surgir até uma variante que pegue parte positiva da variante P1, parte positiva da Delta, entendeu? E aí as vacinas tendem a ter uma eficácia menor. Não que elas não vão ter nenhuma cobertura. Né? Aí seria o vírus híbrido, aqui, né? Com a mistura. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura está discutindo já fazer uma terceira vacinação na população mais idosa. Entendeu? E eu acredito que vai ser necessário também, tipo um reforço, né? Tipo uma vacina da gripe, do influenza, que você tem todo ano com a cepa que circulou, né? Então, eu acredito que a gente vai caminhar para uma... Né? Primeiro, nós temos necessidade de fazer essa cobertura no maior número possível de pessoas. A gente está com um problema grave, que muita gente toma a primeira dose e não está voltando para tomar a segunda dose. Então, ela não tem, ela ficou só com uma imunidade parcial. É importante que esse pessoal retorne ao posto de saúde, à unidade onde tomou a primeira dose, e tome a segunda dose, ou da Coronavac, ou da AstraZeneca, entendeu? Então é importante. E esse eu acho que é o grande desafio também agora no Brasil, é que você tem um percentual muito grande, você pode observar pelos indicadores dos estados, de pessoas que receberam a primeira dose. E na segunda dose, em particular abaixo de 59 anos, um percentual enorme da população que não foi vacinada ainda. Agora que também tem que se levar em consideração que algumas vacinas precisam de 3 meses para poder ter a segunda dose. Sim, né? Isso aí é o caso da vacina da AstraZeneca Oxford, né? Que aqui no Brasil, a Fiocruz ela vai começar a produzir sem a necessidade da importação do IFA, né? Porque o IFA vem da China, né, em container, e é processado. Em pouco tempo, a Fiocruz já vai dominar todo esse processo, né? Então, a gente não vai depender tanto da chegada do container do avião, né, que vira notícia, em todos os jornais mostra lá o container chegando, né? E isso vai ser positivo, porque se eu não dependo mais, eu tenho uma capacidade de produção 100% local, né? Aproveitando que você falou do container de vacina, Leandro, conte a história aí para o nosso público do dia que você esteve bem pertinho, né, do lote de vacina da ação. E ali era praticamente, valia mais que ouro, né, basicamente, né? Como é que foi esse momento aí? Que você pode contar para as pessoas, por favor? Eu vou colocar até no meu canal depois, o vídeo é curto, né?
ele saindo do caminhão, ele tinha chegou a carga no aeroporto Galeão, né? E veio escoltado pela Polícia Federal, e quando saiu do caminhão para entrar dentro da unidade da Biomanguinhos é a parte da Fiocruz que produz vacina, né? Você tem a Farmanguinhos, que produz remédio, você tem a Biomanguinhos, que é na parte de vacinas. E aí veio lá o container, menos 80 graus e tudo, um container refrigerado, e eu tirei a foto e coloquei a mão, né? Eu pensei assim, pô, quanta gente, infelizmente, não estava esperando e não conseguiu estar vivo para vivenciar esse momento, né? Porque é histórico, né? Assim, está bem pertinho lá do lado da vacina, hein? Logo quando está chegando ao Brasil, todo mundo querendo tomar? Era o IFA para 5 milhões de doses, né? Então, assim, eu posso dizer que praticamente coloquei a mão, né? Mas, assim, evidentemente ali estava todo fechado, né? Na temperatura adequada, né? Então, assim, estou só explicando que as pessoas podem achar literalmente que... E eu não entrei dentro da linha de produção, só na saída do caminhão, né? Mas eu pensei assim, também qual o valor dessa carga em termos assim de não só na vida, mas quanto muita gente pagaria para ter essa opção de receber a vacina. Isso foi logo no começo, foi o segundo avião trazendo o IFA, né? Agora já vieram dezenas, né? Mas assim... Quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão assistindo a live. A live ainda vai continuar, viu? Não se preocupe, ainda está no início. Muito obrigado pela presença, boa noite a todos. Daqui a pouco a gente fala o nome das pessoas que estão mandando mensagem aqui. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar pelo chat, que a gente vai buscar responder as dúvidas de vocês. E eu queria também te perguntar, Leandro, sobre o seguinte. Eu dou aula para os meus alunos sobre teoria celular. E a teoria celular, ela diz que todo ser vivo, ele tem que ter célula. Então, se eu seguir essa teoria, eu não posso considerar o vírus um ser vivo, porque ele não tem célula. Mas, apesar disso, ele tem material genético, ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele entra na nossa célula e faz a nossa célula, para que vocês entendam melhor, faz a célula parir vírus. Imagine você, um ser que não tem vida, ele entrar numa célula e fazer a célula reproduzir vírus. Isso é algo complexo. O vírus tem material genético, o vírus sofre mutação, o vírus está causando tudo isso que está acontecendo agora na nossa sociedade. Então, para você, o vírus ele é ou não um ser vivo? Porque a gente sabe que no meio científico há essa discussão, né? Se ele é, se ele não é. Eu acho ele bastante complexo para não ser vivo. Mas o que você acha com relação ao vírus? Se ele é um ser vivo ou não? De acordo do ponto de vista científico, né? E da sua opinião. Eu vou dar uma explicação aí para os seus alunos, né? É igual você falou... Mas não só tem alunos não, viu? Tem o público em geral aqui também. Pessoas de todas as idades, professores, tem aqui também. Que bom. Então, assim, todas as proteínas que o vírus precisa, né, proteína da cápsula dele, do capsídeo, né, são produzidas pelas nossas células, né? Então, foi o que você falou, o vírus nada mais é do que algumas proteínas, tá, que são produzidas pelas células vivas, né, ou do homem ou de animais, tá? Então, você tem essas proteínas do vírus e no meio dele você tem um material genético, que pode ser de RNA ou DNA, né? Então, assim que essa proteína se funde com o receptor da nossa célula, ele injeta o DNA, ou se for um vírus de RNA, dentro da nossa célula, né? Se é um vírus de RNA, muitas vezes ele injeta junto uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai transformar aquele RNA do vírus em DNA. E a partir daí, ele manda a nossa célula produzir cópia do material genético dele, do vírus, as proteínas que ele precisa. Então, assim, eu coloco o vírus até...
evidentemente, essa discussão eu acho que já ficou até um pouco para o passado, assim, porque não tem como você considerar uma estrutura que obriga a tua célula a produzir tudo o que ela precisa como algo não vivo, entendeu? Ok. Então, assim, eu acho que esse conceito, né, até porque a quantidade de vírus também que o homem não desconhece, tipo no interior da Amazônia, vírus que infectam, causam doenças a outros organismos, entendeu? Vamos lembrar que o Covid, né, a principal teoria é o quê? Foi um animal, né, no mercado popular de Wuhan, porque você tem uma parcela da população chinesa, que gosta de comer animais silvestres. Vamos lembrar que a China passou por um período teve a grande fome chinesa, né? Se eu não me engano, aí, 1950, morreram milhares de pessoas. Então, naquela época, o povo chinês passou a comer rato, passou a comer... Hoje em dia, não. Hoje em dia, a China é a segunda maior economia do planeta, né? A tendência é passar a economia americana em 9 anos. Então, assim, só que você tinha esses mercados populares que ainda quem quisesse comer uma iguaria, um animal desse, encontrava com facilidade. Desse animal para o homem, né? Ter dado esse salto evolutivo, entendeu? Então, assim, esse eu acho um grande risco, né? Assim, o animal vivendo muito, muito próximo do homem, né? Já às vezes criado junto com outros bichos, inclusive, entendeu? E aqui você tem insetos, né? Aqueles insetos têm hematofagia. No momento que o homem entra naquele ambiente, ele está propenso também digamos assim, a se infectar por novas doenças, novos agravos, né? Sim, verdade. Outra coisa que eu queria que você falasse é sobre formas de prevenção dessa doença. Porque a gente escuta muitas comuns, né? Lavar as mãos, utilizar o álcool gel, o distanciamento social. Você tem mais algumas possibilidades, às vezes, de contaminação que possa dizer para nós que não sejam tão faladas, mas que a gente deve ter esse cuidado? O que eu iria pedir para todo mundo que estiver assistindo a live pega uma folha em branco e vocês vão colocar, assim, às vezes 5, 6 pessoas esperando o equipamento ficar vago. Um ambiente fechado, né? E é um ambiente que o pessoal jovem gosta de ir, porque tem mais paquera, vai mais aquelas meninas bonitas. Então a rapaziada já sabe que é horário legal para ir para academia. E é horário de maior risco, né? Então, já a praia é um ambiente aberto. Durante o dia vem um vento do mar para a terra, né? Do mar para o continente. Então ali venta muito, né? E as pessoas também ficam um pouco mais isoladas, né? Você fica a 4 metros, mais ou menos, do cara que está do lado, né? A não ser que você tenha um amigo, vá com um amigo, você senta junto. Senão você tem uma... Então a praia é um ambiente de isso, porque você, por exemplo, num local aí, vou dar um exemplo, Campina Grande, tem aquele açude velho, né? Você dá uma volta ali no açude velho, o risco é baixo, ambiente aberto, venta, né? Normalmente não tem ninguém caminhando com você, ou quando tem, seu companheiro. Então ali é um ambiente de baixo risco, né? Sala e tudo, o cara, tem uma festa dela, ela fez a festa dentro de casa, chamou 50 pessoas, né? Ali é um ambiente de alto risco, né? Então, assim, e de médio risco, eu estou dando exemplo, você trabalha e você está dando uma carona para 6 pessoas, né? Só você e mais uma pessoa, você está dando carona para 6 pessoas e ninguém com máscara. Então, existe o risco de alguém dos 6 ali estar infectado até de forma sintomática e transmitindo o Covid, né? Certo. Então, assim... eu tenho um primo que trabalha... exemplo, Sim. As pessoas... É importante elas saberem um ambiente de alto risco, de baixo risco e mediano, né? Isso a
a mídia praticamente não fala nesse assunto, né? E lembrando, você tem máscaras também que são mais específicas, né? Elas te dão uma proteção maior, né? A N95 né? Certo, que é a mesma. O termo técnico é até equipamento de proteção individual, tá? A máscara é um equipamento de proteção individual. Eu estou aqui na live, mas eu estou sempre com a minha descartável aqui. Eu tenho até uma caixinha, sempre que eu vou principalmente no elevador aqui do prédio, eu já entro com a máscara, porque é um ambiente, lembrando, elevador de alto risco. Isso pode ser até uma questão de Enem, né? Por exemplo, um fato interessante. Fazendo essa comparação. Entendi. Um fato interessante é que eu comprei umas máscaras PFF2 e eu, por inocência, lavei. Mas depois eu fiquei na dúvida de será que eu posso lavar? E ninguém fala, ninguém orienta, são poucas as pessoas que orientam sobre como você utilizar uma máscara PFF2 ou a N95, que é a mesma, né? E essas máscaras, pessoal, elas não são laváveis. Você utiliza, quando você chega, coloca lá no varal, deixa lá disponível lá. Existe a orientação de no mínimo 2 dias, mas deixa 3, 4, 5 dias lá e reutiliza. E você pode reutilizar às vezes até 10 vezes, com segurança. E essa máscara é uma máscara que ela te dá uma proteção muito grande, muito grande. Então vale a pena utilizar essas máscaras. Sai um pouquinho mais caro do que as outras, mas porque você vai ter que, às vezes, vai usar um tempo e depois vai ter que comprar outro, mas o nível de segurança é maior. Eu vejo muitas pessoas utilizando a máscara cirúrgica comum com outra máscara por cima. Eu prefiro usar logo a PFF2. Não que eu não utilize a de tecido, eu utilizo em outros ambientes que sejam de menor periculosidade, não é, Leandro? Isso aí, é um termo mais adequado até. Uma das coisas que eu tive problema no início da pandemia e depois eu tive que me adaptar foi com relação a ficar preso em casa, com medo do vírus. Certo? Só que com o tempo eu percebi que isso era ruim para mim, para minha esposa, e depois eu percebi que estava sendo ruim para o meu filho, porque ele não estava tendo contato social também. Nem sequer vendo a rua, a não ser quando eu saía com eles de carro para passear. E a gente estava conversando sobre isso, né, ontem, e depois, com um tempo, eu comecei a fazer caminhadas. Saí com minha esposa, com meu filho, para fazer caminhadas. E, nesse caso, eu considero uma forma de baixo risco de contaminação. Você fazer caminhada porque é em ambiente aberto. É mais fácil, eu acho que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você pegar Covid num ambiente aberto, usando máscara, fazendo uma caminhada. E num ambiente que não tenha muitas pessoas, né? O que você pensa sobre isso? Que você até falou sobre essa questão do sedentarismo também, não foi nessa pandemia? O que acontece é o seguinte, tem gente até que deixou de tratar doenças que têm uma gravidade maior, né? Então, a questão do Covid, muita gente também se isolou, né? Você até me perguntou uma das primeiras perguntas, por que o idoso, muitas vezes também, agora, não está lotando tantas UTIs, porque tem muitos idosos que moram sozinhos, né? E aí ele também não tem contato com ninguém. Ele tem contato, às vezes, com uma diarista, uma vez por semana, ele vai ao supermercado e ele vive muito só, muitas vezes, já é aposentado, né? Então, assim, as pessoas também têm que ter uma certa, assim, um zelo maior, né? Pessoas que têm outros tipos de agravos, né? E você falou da obesidade, aí vamos lembrar que a obesidade está muito relacionada também com hipertensão, né? Com diabetes, com surgimento de outros. Então, assim. Desencadear outros problemas, né? Você vê que foi muito comum, assim, particularmente, são poucas pessoas que eu conheço que não dão peso né? Eu gosto até do termo melhor, da sindemia que pandemia, né? Lembrando para os alunos, epidemia é quando, por exemplo, a dengue, você tem a época do verão, aí você tem um ano, você tem uma explosão de casos, né? Aí passa o verão, entra o inverno, ou seja, o Aedes aegypti demora mais tempo na fase de larva e tudo. A epidemia, normalmente, na época do inverno, ela decresce rapidamente. E, às vezes, você fica 3 anos, 2 anos sem epidemia, né?
de acordo com sorotipo, com suscetíveis, ou seja, uma série de coisas. O termo pandemia é quando está o mundo inteiro. E o sindemia é quando a doença está relacionada. Por exemplo, o que foi visto? Começou essa observação no ano passado, que 75% dos mortos em muitas cidades, né, eram pessoas obesas e que tinham comorbidade. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, problema renal, a pessoa com Covid e problema renal era muito mais, a possibilidade de óbito muito maior. O cara que tinha Covid e comorbidade muito maior. Então, a sindemia é quando eu tenho o agravo Covid com mais um outro agravo, que pode ser hipertensão, diabetes, problema renal, cardiopatia, pneumopatia, e aí a possibilidade de evoluir para óbito é muito maior do que uma pessoa sem outro agravo, com a saúde, digamos assim, exemplar, né? Verdade. Aí vamos entrar... Eu só estou dando essa diferença de epidemia para pandemia, que é no mundo inteiro, e eu gosto mais do termo do Covid, da sindemia, porque quando está relacionado com outra coisa, a possibilidade de ocupar um leito de UTI e evoluir para óbito é muito maior. Ok. Falando agora sobre vacinas, o que é que você pensa sobre vacinas? Elas são confiáveis? O que é que você recomenda para as pessoas que tomem a vacina, que não tomem? O que é que você pensa com relação às vacinas? Cara, as vacinas salvam e salvaram milhares de vidas, né? Eu vou lembrar aqui no pessoal, vou dar um exemplo rapidamente do sarampo. O sarampo era uma doença que praticamente não tinha mais no Brasil. E aí, pela questão de WhatsApp e tudo, o pessoal começou a deixar de vacinar as crianças. E aí, inclusive, no estado de Roraima, a taxa de vacinação... Isso, tem uma pergunta do professor Técio que ele fala justamente sobre isso, que ele diz um dos grandes problemas do combate à Covid-19 é a questão das fake news. Como combater isso de forma eficaz? Você está falando justamente de fake news. Pode continuar. Então, vou dar um exemplo do sarampo. O sarampo era uma doença que não tinha mais no Brasil. Muitos médicos os novos médicos não conheciam o sarampo, né? E aí a taxa de vacinação caiu em vários estados, e em particular em Roraima. E aí os imigrantes, a Venezuela com problema de recessão, o pessoal veio tentar a sorte no Brasil. Muita gente atravessando a fronteira por Roraima. E aí o sarampo chegou em Roraima, baixa cobertura vacinal, de Roraima foi para Manaus e agora já se propagou para o Brasil inteiro. Então, se a gente tivesse alto índice ainda de vacinação para o sarampo, ele não tinha sido reintroduzido no Brasil, né? Infelizmente. Então, assim... E a gente tem o perigo de voltar, inclusive, deixa eu lembrar agora, paralisia infantil. Sim, a poliomielite. O índice está muito baixo de vacinação. Isso. Gente, isso é uma... Sim. Quando você vê um adulto, muitas vezes, você vê que ele manca e tudo, era uma doença terrível, né? E graças à vacinação, foi a mesma questão do sarampo, né? E o pessoal fica assim, gente, mas foi feito em um ano, não sei o quê. Hoje em dia, a ciência, as coisas evoluíram rapidamente, né? Quem entrou num laboratório de exame clínico há 20 anos atrás, entra hoje em dia tudo computadorizado, ou seja... Deu uma travada. Também. Universidades, né? Porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito comum a universidade estar junto com uma grande empresa farmacêutica, né? Então, assim, ele sabe que ia ter retorno, né? Afinal de contas, o mundo inteiro procurava pela vacina, né? E vamos lembrar que já circularam outros na mesma família, coronavírus, né? A grande diferença para o Covid é que, por exemplo, o MER, que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio,
antes do cara transmitir, ele tinha sintomas. Então é muito fácil isolar a pessoa. Já o Covid, isso foi um pulo evolutivo, porque ele começa a transmitir antes do cara sentir os sintomas. Então é muito mais difícil, né? E a gente percebe, o que diminuiu muito os óbitos em idosos no Brasil foi a vacinação, né? E o que fez os jovens e o pessoal que está no mercado de trabalho passar a ir para a UTI é porque eles só estão recebendo a vacinação agora, né? Começou vacinando lá o pessoal de 95, 90 e foi descendo. Pessoas com 70 e comorbidade, né? Vamos lembrar o que é comorbidade, gente. Pneumopatia, cardiopatia, problema renal crônico, diabetes, hipertensão, pessoas obesas, transplantados, imunossuprimidos. Então, você tem um grupo grande, tá? Que são pessoas que tendem a evoluir para um Covid mais grave. Não significa que todo mundo que tem comorbidade vai para o UTI. Seria um percentual maior dessas pessoas evoluem para um Covid grave e também para óbito. O professor Técio, ele precisou sair, mas ele tinha falado, e eu tenho certeza que quando ele falou de como combater as fake news, ele sabia, e se a gente perguntasse para ele, ele diria como. E eu tenho certeza que o objetivo dele é que a gente falasse para as outras pessoas também saberem. Então, pessoal, fake news, a gente não pode confiar em todas as mensagens que recebe pelo WhatsApp. Se você recebe uma mensagem e aquela mensagem você acha que é importante, procure saber a veracidade, pesquisa no Google aquela mesma informação. A vacina não funciona, a vacina provoca não sei o que. Vai lá no Google e pesquisa e procure sites de confiança. Se os sites de confiança estiverem dando essa informação, aí você pode dar uma credibilidade à informação, porque provavelmente isso é fake news. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas aí mal intencionadas para ver o mal acontecer. E está acontecendo, como a Leandro acabou de falar do sarampo, que o sarampo, a gente recebeu o selo de livre do sarampo e a gente perdeu no ano seguinte. Perdeu no ano seguinte. A cada ano, o número de vacinações nas crianças é menor. Do ano passado para cá, as pessoas deixaram ainda mais de vacinar as crianças. Pessoal, entenda uma coisa, o risco de contaminação da Covid é grande? É. Mas a gente também tem que se preocupar com as outras doenças. A gente não pode relaxar com as outras doenças. Procure o posto de saúde num horário que tenha menos movimento, mas daqui a pouco a gente se livra do problema da Covid e nós vamos ter outros problemas como paralisia infantil, sarampo, entre outros. A primeira vacina que chegou no Brasil foi a vacina da varíola, que foi por volta de 1895. Ela erradicou a doença no país. Então, vacinas, elas são importantes, e muito importantes. Tem uma pergunta aqui do Buck, o T-Rex, que ele diz que, não sei se eu vou achar rápido aqui, mas se eu não achar, eu falo a pergunta dele, porque eu já sei de cabeça. Ele diz, essas pessoas que estão deixando de tomar a segunda dose, não é devido ao fato de estarem tendo reações? Uma parte sim, uma parte não está tomando às vezes porque realmente não é meio que relaxamento, mas outras pessoas estão deixando por conta da reação. E eu tenho uma experiência pessoal para contar. Eu tomei a vacina da AstraZeneca. Eu tive reação. Leandro sabe disso que eu comentei com ele. Eu tive reação. Mas a primeira coisa que eu dizia, eu prefiro ter a reação do que ter a Covid. Claro. Então, tem reações? Tem, pessoal. Qualquer medicamento pode causar uma reação adversa. A vacina também pode provocar reação adversa. Então, você tem uma dor local, você tem uma febre, você ter moleza no corpo. Eu passei o dia inteiro, foi o dia inteiro assistindo filme. Foi até um dia bom, Leandro, por um lado. Foi até bom por um lado, porque eu passei o dia todinho na cama. Eu precisava de uma desculpa para passar o dia todinho na cama assistindo filme. Foi a desculpa, foi a reação da vacina. Então, não deixem de tomar. Eu me lembro até da resposta que eu dei todo. E eu falei assim, graças a Deus que você recebeu a vacina. Que muita gente, infelizmente... E vou tomar a segunda dose, mesmo que eu tenha dobrado, mesmo que seja dobrada as reações, eu vou tomar a segunda dose. Mas tem mais algum comentário para fazer com relação às reações das vacinas, Leandro? Se quiser pode ficar à vontade, viu? Eu acho que você já comentou tudo, né? Assim, o perigo é o Covid, entendeu? Então, vamos lembrar aí que
todo remédio você tem lá efeitos colaterais, né? Então, assim, né? A vacina da febre amarela também tem reações, principalmente de pessoas que são alérgicas ao ovo, né? Que ela é feita em embrião de galinha, né? Então, em ovos com embrião de galinha. Então, assim, e você tem um percentual lá, 1 em 1 milhão, às vezes que vem até óbito, mas 1 em 1 milhão, né? E agora, realmente, a vacina, como é que ela é feita? Ela te dá ali o fragmento do vírus, normalmente, né? E aí seu organismo produzia anticorpos neutralizantes. E aí, se um dia você já tem contato com aquele vírus, você já tem um exército de anticorpos pronto. O seu organismo já sabe que aquilo ali é um invasor. Então, assim, foi o que você falou, você teve uma reação leve um dia, né? Mas, assim, de alguma forma você ficou até feliz, porque você falou assim, pô, se eu tive uma reação é que o negócio está... Tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito. E inclusive, sabendo dessa notícia, mas eu acredito que talvez você já esteja, mas foi divulgada hoje umas vacinas da AstraZeneca com validade vencida. Vencidas, eu vi. Eu peguei os lotes, dessas vacinas, e é bom que vocês pesquisem no Google esses lotes, quem já tomou a vacina da AstraZeneca, e confirme se você tomou um desses lotes, porque se você tomou, você precisa tomar novamente a primeira dose. Exatamente. Tem aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas olha os números dos lotes aí de vacinas, vocês podem depois ver a live que vai ficar disponível no canal, e vai estar disponível aí, deixa eu ver uma posição aqui que dê para vocês verem melhor. Uma sugestão, Google, vai estar disponível. Você colocar no final da live, você publicar esses lotes. No cartãozinho de vacina vai ter o lote da vacina. Vai ter o lote. Então você olha o lote. Deixa eu ver se eu acho até a minha aqui, que está aqui. Então quando você pegar o seu cartãozinho da vacina, vai ter aqui, ó, o número do lote, ó. Então você pega esse número do lote e compara com os das vacinas vencidas. Porque se for um deles, você vai precisar entrar em contato com a Secretaria de Saúde e tomar novamente a primeira dose. Eu não sei se você estava sabendo dessa notícia, Leandro, mas eu descobri agora de tarde. Eles divulgaram até quais foram as unidades de saúde que receberam esses lotes. Ótimo. Eles divulgaram a relação das unidades que receberam esses lotes. Certo. Pronto, então... Eu acredito que certamente o estado de Pernambuco deve fazer isso também. Divulgar os municípios e tudo, e as unidades que receberam esses lotes. É um erro que não deveria acontecer, né? Porque é complicado. Mas, como você disse, isso me fez lembrar, porque você disse que eu falei que sem reação. Eu, pelo menos, eu sei que eu não tomei soro fisiológico, porque se eu tomasse soro fisiológico, eu não teria tido reação. Então, se eu tive reação é porque eu tomei a vacina. E se eu tomei a vacina e tive reação é porque o meu organismo tentou combater o que ele acredita ser um invasor. Então, isso é importante. Ter reação é importante. Não que todos vão ter reação, e se você não teve reação, não tomou vacina. Tomou também. Mas se você teve, veja o quanto é importante às vezes ter a reação. Se você teve, você sabe que você tomou a vacina. Certo? Antes de falar sobre 2022, Leandro, que já eu quero saber o que é que você pensa. Será que a gente vai voltar à normalidade? Mas não fale agora não. Vamos dar uma olhadinha no chat, ver o que as pessoas estão aqui falando. Bem rapidinho, viu, pessoal? Deixa eu achar aqui. Se você quiser, depois você dá uma olhada aí, viu, Leandro? Se tem perguntas aí do público do seu canal. Então, eu estava 19h46. Tá aqui, uma boa noite, pessoal, para as aventuras de Buck, o T-Rex, certo? Rafael, acho que eu já falei. Boa noite para Laudeci, que está nos parabenizando pela iniciativa, certo? Boa noite para Cláudio. Arthur, eu também acho que eu já falei. Para Maria Júlia. Para Angélica. Laudeci. Também, Biologia Interativa com o professor Técio Viana. Professor Técio sempre participando, ele não está agora porque ele teve que sair para dar aula. Mas professor Técio, extremamente competente, tem um canal também no YouTube, Biologia Interativa com o professor Técio Viana. Um cara extremamente participativo e que
gosta de ajudar nessas causas sociais. Inclusive, ele me chamou para fazer uma live com ele no Instagram, e eu estou devendo isso a ele. Um abraço aí também para Damião, uma boa noite. O que o senhor tem a falar sobre as vacinas vencidas? Eita, acabei falando, Damião, sobre as vacinas vencidas. Então tem que tomar. Se estava vencida, vai ter que tomar novamente a primeira dose, a menos que o Ministério da Saúde dê uma orientação diferente. Mas por enquanto é procurar a Secretaria de Saúde para tomar essa dose. Uma boa noite para Simone, Arthur já falei, Elizabeth também, boa noite. Me desculpe se eu esquecer alguém, pessoal, porque é tanta gente. Para Pedro Henrique Torquato também, Pedro Afonso, professor Pedro Afonso, o Pedro Henrique Torquato é professor também, inclusive Legal. Meu coordenador. Boa noite, Neide, e muita gente aqui interagindo, viu? Jaqueline Vieira, boa noite, Vera Lúcia também, Simone, e deixa eu ver aqui, vamos chegar nas perguntas, Maria Luísa está participando aqui também, Pedro HS, Biologia Interativa fez a pergunta, mas foi sobre as fake news, que a gente já comentou. Lucas Gato pergunta, como a máscara pode proteger sobre o vírus, sendo que tem alguns buracos? Ela precisa ter buracos, né? Porque a gente também precisa respirar, né? Mas é diferente de você não ter nada na frente do seu rosto. E a máscara, o objetivo principal dela é impedir que a sua saliva vá para o ambiente. O principal objetivo é você, máscara. A possibilidade de transmissão é muito menor, porque ela consegue reter essas partículas, certo? E quando eu utilizo a máscara PFF2, por exemplo, eu fico muito mais cansado do que quando eu utilizo a máscara comum. E isso é bom, porque mostra que ela está filtrando ar. Quanto menor os poros, melhor, porque ela vai estar filtrando ar. Quer começar, Leandro? Eu acho que você já foi bem objetivo, né? Certo. Vamos lembrar que o tamanho desses vírus, eles são micrômetros. O micrômetro, gente, você pega 1 milímetro da régua, divide por 20, você tem aquele milímetros, né? Cada centímetro tem 10 milímetros. Você pega 1 milímetro e divide por 1000, né? Então, na verdade, os vírus são tão pequenos que nem no microscópio óptico você consegue ver. Você precisa de uma microscopia eletrônica, entendeu? Agora, as máscaras hoje em dia, fora o tamanho dos poros, né? Às vezes tem algumas já tem até umas ligas para aderência, né? Então eu estou querendo dizer o seguinte: ela é feita utilizando por mais que você ponha um conjunto entrelaçados, você tem que ter ali uma passagem para o cara respirar, entendeu? Agora, você sem nada, você imagina você num elevador lotado, aí o cara de trás espirra. Ele está lançando ali no ambiente milhões de cópias do vírus. E você rapidamente inspira aquilo ali. Então, assim, né, eu estou imaginando aqui um edifício no centro da cidade do Rio, que tem quase 50 andares. Né? Você até chegar, você clica lá, 44º andar, um elevador enorme, todo mundo junto, o cara ainda sem máscara ali, meu amigo, tá com Covid, e eles não estão deixando entrar muita gente, né? Fala isso, entendeu? Então, assim, é um ambiente ali de alto risco, né? A área nesse momento, né? Vamos lembrar que outra cultura, por exemplo, o japonês, ele já usava máscara em transporte, em trem, até na rua mesmo, como uma forma de proteção natural, né? Eu não sei se tem alguma pergunta do Japão. A Olimpíada vai ser feita agora no Japão. Todos os atletas vão ser testados todos os dias. Todos os atletas foram vacinados, né? Ou seja, para o Comitê Olímpico Brasileiro, na véspera, todo mundo vai ser realizado os testes. Os atletas, não vai ser permitido também turistas assistirem os jogos, né? No máximo 50% da capacidade, né? Então, são uma série de medidas, né, que eles estão fazendo para evitar o quê? A explosão do número de casos e o surgimento também até das super variantes. Por quê? Está vindo o cara indiano, está indo atleta brasileiro, todo mundo para o Japão, né? Então, essas medidas
são para evitar, na verdade, o crescimento de novos casos, de mortes e o surgimento de supervariantes. Aproveitando que você falou de variante, eu quero mandar um abraço para Marcílio Ruberlan. Isso. As vacinas que nós temos atualmente disponíveis. Corpo, porque está muito relacionado a crianças na creche. Fica todo mundo. A creche tem uma parte aberta, mas fica todo mundo dentro da sala de aula. Todo mundo junto. Um respirando em cima do outro. Então a forma. Ou seja, eu estou respirando, eu estou lançando perdigotos com os vírus em suspensão. Né? Beleza. Então fica mais propenso no inverno por essa questão exatamente das pessoas ficarem mais juntas em ambiente fechado, respirando no mesmo espaço, entendeu? Certo. Já na época do calor, a criança vai para o pátio, corre, joga futebol e tudo, né? Sendo que no Nordeste é bastante quente, não tem o frio aqui do... Rapidinho agora, Leandro, para dar tempo de falar mais informações, que a gente já está se encaminhando para o final, né? Daniel, ele fez um comentário pertinente demais à discussão, Flávio e Leandro. Pertinente demais à discussão, Flávio e Leandro. As correntes de mensagens com desinformações nas redes sociais induzem muito as opiniões de quem não tem conhecimento científico para contestar ou comprovar. Daniel é um professor de biologia, excelente professor. Falou tudo. Romero Vicente. Vicente foi. Boa noite. Neide, eu tomei a primeira dose da vacina hoje e vou tomar a segunda dose. Muito bem, Neide. Tome mesmo. Não sei se você está tomando a vacina, você está sendo imunizada. A Edna Martins diz, isso é verdade, as pessoas têm que procurar se conscientizar cada vez mais. As aventuras de Buck e o T-Rex, eu conheço humanos que tomaram a primeira dose e não tiveram nenhuma reação. Tem as pessoas que têm. Marcílio Ruberlan, após vacinado, quanto tempo dura a imunidade? Pelo menos dentro do que eu sei, em torno de 28 dias, não é isso, Leandro? Após tomar a segunda dose? Não. Depende. A vacina feita pelo Butantan, certo. É do grupo Sinovac chinês, a Coronavac, o intervalo é 28 dias, uma dose e outra, né? Certo, mas depois da segunda dose, 21 a 28 dias, no caso dela. Na verdade, 28 dias entre uma dose e outra. Mas você pode ser vacinado com 26, né? Eles dão... Depois de tomar a segunda dose, não se considera ainda... Tá cortando. Tá. Depois você tem um tempo do seu organismo produzir, entendeu? Certo. Então... E na realidade, e quanto tempo dura... Isso demora um tempo para... Certo. Tá cortando. Cortou, mas eu acho que você perguntou... Deu para entender. Da... Marcílio pergunta também... Isso tem vários estudos, cara. Isso tem vários artigos. Sim. E tem uma controvérsia em relação a isso, entendeu? Sim. Agora, como é uma doença nova... Sim. As coisas são muito novas ainda, então eu não posso chegar aqui baseado no... A imunidade duradoura, só o tempo vai poder dizer, entendeu? Certo. Então, assim, agora que a vacina é o melhor instrumento realmente para você prevenir não só o surgimento de variantes, mas a pessoa ter um Covid e ter um Covid grave, ou ter Covid e ficar com sequelas, que a mídia fala pouco nisso, mas você tem um percentual grande que, infelizmente, está com sequelas, né? Certo. E é um problema também de saúde pública, né? Porque até que ponto o SUS vai ter estrutura para dar um tratamento? Jace, boa noite para você, um abraço. Ela pergunta, por que tomamos a vacina e temos reação? As reações que nós sentimos é o nosso sistema imunológico trabalhando. Por exemplo, a febre. Quando você aumenta a temperatura do organismo, o organismo tem uma maior possibilidade de fazer com que o invasor ele se reproduza mais devagar. Com isso, quanto mais devagar o invasor se reproduzir, mais tempo o nosso organismo vai ter para se defender. Então a febre é uma estratégia de defesa. Então as reações são justamente o nosso sistema imunológico trabalhando contra o invasor. Quer comentar algo sobre isso? Elas são feitas, eu já te falei aí, com embrião é o caso específico, né? Certo. Mas assim, então às vezes você tem algum componente também que a pessoa tem alergia. Então,
sem ser nessa situação, existe também, às vezes, uma reação por algum componente que a pessoa já é alérgica. Entendeu? Verdade. Já que você falou de alergia à vacina, isso mostra um lado, pessoal, também. Isso todo mundo junto. Então, assim, não foi isso, foi assim, eu tenho até um vídeo no meu canal que tem um número de acesso grande, que é sobre essa questão do retorno das escolas no ambiente de Covid, né? Onde eu discuto tudo isso. E as particulares teve uma pressão muito grande da rede privada, né? E não pensando na saúde do professor. Muitos professores foram a óbitos por Covid-19 que retornaram no momento, inclusive, onde não tinham sido vacinados, né? E vamos pensar, um professor da rede pública, às vezes ele tem mais de 1.000 alunos, ele circula com muita gente. Bastante. Entendeu? Eu confesso que eu tenho medo de dar aula presencial, eu tenho medo. E é a minha vida que está em jogo quando eu vou dar aula. Então é um negócio complicado. Lucas Advogado, ele fez uma pergunta aqui, Leandro, eu não sei se você vai entender, eu não consegui compreender bem. Ele fala sobre as máscaras de tecido, tem uma diferença em máscaras de pano? Porque eu conheço... Tem. Porque para mim, pano e tecido, para mim é a mesma coisa. Não, é porque... É o seguinte, essas máscaras caseiras, né, entre as fibras, o espaço é maior. Sim. Então, passa partículas bem maiores do que vírus, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa acha bonitinho, aí compra uma com... Eu vejo algumas moças que têm coleções de máscara dessa de pano. Evidentemente, não tem a mesma qualidade do que uma N95, e ela na Europa tem um outro termo aí, sem ser N95. Esse 95 é porque ela, teoricamente, ela retém 95% dessas partículas. Por isso que chama N95. Na Europa tem um outro nome, mas é equivalente. Qual é o nome? Você até falou aí no começo da live, do equivalente a N95. Isso. Que é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Só muda o nome. Elizabeth fala que teve reação quando muitos municípios tiveram informação triste com relação a vacinas vencidas. Infelizmente, viu? Infelizmente. É uma situação complicada. É um momento que não dá para se errar. A gente está num momento difícil. Qualquer erro pode custar vidas. E quantas vacinas não foram perdidas, né? Se não tivessem sido aplicadas a tempo, né? E se foram aplicadas vencidas, a gente acaba perdendo, né? Então, os erros têm que ser mínimos nesse momento. E Marcílio... Eu queria só lembrar uma coisa, se você me permite. Gente, o Brasil, tá? A gente só perde dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm uma população muito maior, né? E a tendência, infelizmente, é a gente ultrapassar os americanos. Porque a taxa de vacinação lá é muito maior, o número de casos lá está muito menor do que o Brasil, e a gente ainda está num patamar alto, né? Aí uma média de 1.500 casos por dia. Aí a pessoa fala assim, Leandro, mas eu vi que sábado deu 600, 700. É porque quando dá sábado e domingo, os pequenos municípios, eles não reportam para a Secretaria Estadual. Aí chega na terça, quarta-feira, dá aquele boom. Um município pequeno, 3, 4, 5 mil, 8 mil, o cara às vezes vai a óbito no sábado, ele só vai reportar lá no meio da outra semana, né? Mas quando você faz a média diária, você ainda está na faixa de 1.400, 1.500 por dia, que é muita coisa, gente. Né? Marcílio, ele pergunta também, a gente já chegou a falar, então seria bom falar bem rapidinho, sobre as mutações que o Covid já apresentou, quais são as piores e como surgem as mutações. Isso aí a gente comentou, acho que no começo da live. Gente, vamos pensar, se a população não é vacinada, o cara desenvolve o Covid e ele pode... uma única pessoa pode, sem querer, acabar ajudando nas variantes. Porque o vírus, ele vai fazer milhões de cópias dele mesmo. Algumas cópias saem erradas, as bases não se encaixam direitinho, e essa mutação é boa para o vírus. Ele replica melhor, ele tem uma mutaçãozinha na proteína
humana. Então, assim, essa mutação sendo positiva para o vírus, ele vai repassar. O que aconteceu? A variante P1, ela está altamente distribuída no Brasil. Aí o pessoal, mas foi lá em Manaus, como é que chegou em São Paulo? Gente, eu pego um voo, 4 de Manaus direto, 4 horas eu estou no Rio de Janeiro. Então, eu posso me infectar lá, estou aqui, pego um elevador lotado, converso com as pessoas. Ela, quando foi identificada aqui no Rio, ela tinha 5% dos casos eram essa variante. Os casos já são essa variante P1. E está entrando essa variante Delta, que é indiana. Então, elas vão começar a competir. Daqui a pouco a gente vai ver se vai predominar a Delta, ou a P1, ou a variante de Londres, que também já está circulando no Brasil. Eu estou querendo dizer o seguinte, elas entram num percentual pequeno, quando ela é positiva, o vírus, ela rapidamente ela acaba sendo dominante naquele ambiente. E as cidades, hoje em dia, está tudo interligado, né? Você vê aí no Nordeste, a gente não acha nem mais o jegue, é só moto, né? Então, o cara rapidamente, eu estou em Garanhuns, eu vou para Guarará, vou para Recife, pego um voo, menos de 3 horas eu estou no Rio de Janeiro. Então, os fluxos internos, os fluxos é o nome que se dá a esse movimento, né? O cara está na Índia, ele vai para a Europa, da Europa ele pega um voo para o Brasil, ou seja, em um dia, menos de um dia, ele às vezes consegue chegar em São Paulo. Então, é o que eu comento. Quando eu era criança, os aviões eram Eletra, eram turbo-hélice para São Paulo. Ele ia 500 km por hora e levava 98 pessoas. Agora os aviões, cada vez levando mais gente, com uma velocidade média, uma velocidade que chama de cruzeiro, mais... estão indo a quase 900 km por hora. Você pega esses aviões comerciais no Brasil, eles vão a 900 km por hora depois que atinge a determinada altitude. Ele só vai mais lento quando ele está subindo, decolando, e aterrissando e decolando. Fora isso, ele chegou à altitude lá, perto dele, ele vai manter quase 900 km por hora. É muita coisa, gente. Né? Então, esses fluxos de uma cidade para outra, entendeu? É muito intenso hoje em dia. Aqui tem mais... Isso que leva a variante de um país para o outro, entendeu? Como é que é uma variante da pessoa... Veio num bicho? Não, veio numa pessoa. Né? Desculpa, Flávio, eu me empolguei aqui. As Aventuras de Buck, o T-Rex. Isso aqui é o canal, viu, do YouTube. Recomendo para quem quiser assistir, principalmente para criança. Ele disse, ainda bem que eu sou um dinossauro e não pego Covid. Cuidado, viu? Porque se vier uma nova variante aí, você pode pegar, viu? Então, pessoal, vejam só. Este é o canal Biocuriosidades, o meu. O de Leandro, ele tem o canal Ciências e Tecnologia. Então eu peço para que as pessoas que estão assistindo aqui pelo meu canal que se inscrevam no canal dele. Eu vou disponibilizar o link do canal dele na descrição desse vídeo. E quem for do canal de Ciência e Tecnologia também aproveite e se inscreva no meu canal. Claro. Curiosidades, professor Flávio Lopes. Tem várias curiosidades de Biologia e Ciências. E o canal Ciência e Tecnologia é muito bom. Vocês podem ver o conhecimento que Leandro tem sobre o assunto. É um conhecimento muito... antes só de falar como vai ser 2022, quando a gente acha... Deixa eu só... Sim. Eu também peço para as pessoas que estejam do meu canal, eu gosto muito do professor Flávio Lopes. Ele põe uns vídeos assim criativos, né? Por que é importante você pegar sol, né? Ponto de interrogação, né? Como isso é possível, né? E eu acho que ele aborda essa particularidade muito bem, né? E se eu, com uma hora dessa, querer levar um conteúdo diferente, né? É algo não trivial aí hoje em dia. Obrigado. Então vejam só, antes de falar sobre como a gente acredita que vai ser 2022, pessoal, não estou querendo enrolar vocês, mas é porque eu estou querendo fechar com essa. Por isso que eu estou deixando ela para depois dessa outra pergunta. Outra pergunta que eu quero te fazer, Leandro, é sobre os tratamentos preventivos. Cloroquina, ivermectina e azitromicina. Aqui a gente vai tratar esse tema com relação à ciência, pessoal. Não vamos falar sobre a parte política, mas só da parte científica. De acordo com a ciência, Leandro,
e você sabe qual é a minha opinião sobre isso também. O que você pensa sobre isso? Você acha que tem efeito esses medicamentos, a ivermectina, a cloroquina, ciência, que é o mais importante nesse momento? O enfoque não é político, tá, gente? O enfoque é científico, tá? Desde o ano passado, março, abril, já saíram os primeiros artigos, todos mostrando que cloroquina, muitos artigos mostrando até o contrário, né? Artigos feitos nas maiores universidades americanas, com um grupo de estudo grande, um N grande, ou seja, avaliando mais de 1.000 pacientes, entendeu? Alguns mostrando, inclusive, que quem recebeu essas drogas, foi um percentual maior da população evoluiu para óbito. Lembrar que a cloroquina é um medicamento que já existe há mais de 80 anos. A malária é uma doença chamada negligenciada. Por que esse termo? Negligenciada são as doenças que os grandes grupos farmacêuticos e laboratórios, eles não colocam dinheiro porque são típicas de países pobres desenvolvidos, né? Então, há 80 anos não existia quase investimento para malária, a não ser de algumas fundações, tipo Fiocruz, né? O Ministério da Saúde, o Butantan pertence ao governo do Estado de São Paulo, né? Então, assim, agora, eu não vou fazer propaganda, mas o Bill Gates, ele tem uma fundação que leva o nome dele, Bill Gates, e o nome da mulher, porque ele está num processo de separação, se chama Melinda Gates. Bill Gates e Melinda Gates. E eles querendo erradicar a malária, né? Então, assim, um fármaco antigo, né, que traz problema de arritmia cardíaca, assim como a hidroxicloroquina, e é basicamente para tratamento de malária, de lúpus, ou seja, não tem nenhum efeito para o Covid. Nos jornais europeus, de alguma forma, até sacaneando mesmo o brasileiro. A gente fazia piada de português, né? E eles estão fazendo agora aquelas charges, né? Eles põem só no Brasil, em alemão, aí o cara tomando comprimido de cloroquina. Então, assim, evidentemente, não é possível que o mundo inteiro, inclusive os países de primeiro mundo, não estariam seguindo a mesma receita, né? Então, eu estou falando com um enfoque científico, não é que não é de esquerda, direita, centro. O enfoque não é esse, o enfoque é acadêmico. Inclusive, algumas pessoas tiveram problemas renais e hepáticos devido ao excesso de medicamentos. Sim, então a gente deve aumentou muito. Vamos colocar, aumentou muito a fila de transplante renal e de fígado. Né? Pouca gente sabe, mas você tem também hepatite medicamentosa, por excesso de cloroquina e hidroxicloroquina. As pessoas acham que hepatite é só suave. Você tem hepatite medicamentosa, né? Que é exatamente você de cloroquina, de hidroxicloroquina, entendeu? Verdade. Então, assim, eles tentaram até trocar a bula do fármaco, né? Mas ele não é adequado para a Covid-19, não tem nenhum efeito positivo. Ok. E com relação a 2022, o secretário de Saúde daqui do estado que eu moro, ele disse todas as pessoas que se dispuserem a tomar vacina a partir de 18 anos. Então, considerando isso e levando-se em consideração que com 3 meses se toma a segunda dose e com mais ou menos 28 dias é que se conclui a imunização, isso seria janeiro. Então, do estado que eu moro, em janeiro, as pessoas já teriam tomado até a segunda dose, inclusive passados os 28 dias. Isso, ao meu ver, então em fevereiro, grande parte da população já teria tomado a vacina. Inclusive, já deve, provavelmente, começando já com uns de 12 a 18 e talvez até menos do que isso. Então, eu vejo com bons olhos o ano que vem, desde que não, de repente, dê um drible na vacina, que se Deus quiser não vai acontecer. Então, eu estou bem esperançoso. Mas aí, você, Leandro, como é que você pensa 2022? Como é que você acha que vai ser? De vacinação no estado do Recife, né? Não estou acompanhando.
qual é o percentual que tomou a primeira dose, qual é o percentual que tomou a segunda dose. Eu vejo que até o governo está mais empenhado em acelerar a vacinação, entendeu? A Fiocruz, ela, através da sua unidade da Biomanguinhos, ela vai começar agora a produzir o IFA, ou seja, nós não vamos depender da importação do IFA vindo da China. Isso é um avanço, porque antes o exportador chinês demora a enviar, a gente ficava às vezes 2 semanas o pessoal sem vacina. Então você passa a ter uma dependência de todo o processo, né? Isso tem que ocorrer também, né? Na verdade, eu falo do Butantan porque o Butantan vem o IFA de fora, mas a vacina mesmo é do grupo Sinovac, que é um grupo, tá? O grupo Sinovac, e a da Fiocruz é AstraZeneca Oxford, né? Então eu vejo positivo já esse processo. Ótimo. Então, agora, é claro que isso também tem que ter uma pressão popular, porque, evidentemente, a pesquisa não pode ficar sem insumos, sem orçamento, entendeu? Verdade. Então, assim, a vacina tem um custo, né? E, evidentemente, não basta só eu ter a tecnologia, eu tenho que ter também os recursos para não atrasar a produção. Agora, o que eu vejo é que eu acho que vai ser de você ter uma terceira dose, né, para aumentar ainda mais digamos assim, a efetividade da vacina, é uma coisa que veio para ficar, né? O governo do estado de São Paulo, a prefeitura do Rio, já discutem esse assunto de começar nos idosos. E no ano que vem, eu acho que vai ser muito, muito provável da gente ter uma dose de reforço. Entendeu? Então, eu quero mandar um abraço para meu amigo André Gussi também. Neide está nos parabenizando. Acredito que ela está se encaminhando, né, para o final. Se você quiser fazer algum comentário... Se tem perguntas, né? Oi? Se tem perguntas aí de algum aluno... Não tem mais perguntas aqui, não. Não. Aí quer fazer mais algum comentário ou a gente vai para as considerações finais? Eu acho que nós vamos... Assim, ele só oferece mais risco quando ele evapora. E para evaporar, ele precisa de uma temperatura muito alta, próximo de 300 graus. Então, mesmo nessa condição ainda, apesar que você não vai tocar, né? Mas mesmo nessa condição, ele não é relativo à vacina. É impressionante como se maximiza qualquer coisa que acontece da vacina, infelizmente, e levando sempre para o lado mal, né? Para o lado bom... Principalmente no tempo do WhatsApp, né? O WhatsApp, eu acho que nesse aspecto foi muito negativo. Assim, porque tudo se tem uma coisa pró-ciência, surge milhares anti-ciência no WhatsApp, né? E eu acho engraçado que às vezes o cara diz, eu sou médico ciclano tal e tudo. E você vê que é a maior besteira do mundo, que não tem como, né? Mas aí o sujeito compartilha. E você vê um grande grupo. Eu tenho grupos que eu tenho 1000 pessoas. Você está mandando aquilo para 1000, dali centenas vão repassar. Então, o WhatsApp tem uma força, infelizmente, nesse sentido, enorme. Bastante. Vai lá, professor. Bastante. Então, é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer a Leandro, que vocês puderam ver o quanto ele tem competência na área. Agradecer por ele poder dividir esse momento comigo, ter participado comigo dessa live. Uma live que eu tenho certeza que foi muito importante. Bombou essa live no meu canal, viu? Bombou. Graças a Deus, muitas pessoas assistindo. E eu não estou dizendo isso porque eu esteja feliz simplesmente porque tenha muitas pessoas assistindo, mas porque nós estamos levando o conhecimento que é importante para muitas pessoas. Que isso é o que é mais importante. Então, muito obrigado, viu? E quero agradecer também às pessoas que assistiram do meu canal e também as do seu canal por terem participado de toda essa live, que a gente já demorou 1 hora e 40 minutos. E eu estava pensando que a gente estava falando demais e de repente foi a aumentar a quantidade de pessoas.
Eu disse, desse jeito aí você começou a falar aí, de repente começou a aumentar o número de pessoas. Então o pessoal não está cansado não, pode falar. Aí eu até deixei à vontade, eles podem deixar falando, porque o pessoal está gostando das informações. Então espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham aprendido muito. Espero que essa parceria perdure, viu, Leandro? Que a gente tenha aprendido muito. Espero que essa parceria perdure, viu, Leandro? Que a gente possa fazer sobre outras lives, né? Inclusive já tem a ideia de a gente fazer sobre as próximas possíveis pandemias que possam vir a surgir, o que pode provocar, porque a gente não está livre. Infelizmente, a gente não está livre de pandemias. Inclusive, a gente ia até falar aqui, mas pelo tempo, né, acho que é melhor deixar para uma outra live. E vários outros temas que a gente pode tratar em outras lives para poder ajudar e levar esse conhecimento para as pessoas. Leandro, também para fazer... Eu tenho que agradecer todos que estão aqui no meu canal até essa hora. Eu acho também pertinente essa troca de saberes entre regiões distintas do Brasil, né? Eu amo o Nordeste, né? Já tive várias vezes aí no estado de Pernambuco, né? Um povo assim que sabe receber os demais brasileiros de uma forma, um carinho, né? E tive há 2 anos aí no Congresso de Medicina Tropical, que foi realizado aí no Centro de Convenções de Olinda, né? Eu gosto muito e fico feliz dessa troca de saberes, porque foi uma conversa informal, né? Então nós abordamos também essa questão de alto, médio e baixo risco de transmissão. Normalmente você não vai ver isso nos meios de comunicação, né? Eu acho legal fazer essa abordagem, né? Porque às vezes o cara fica paranoico porque ele foi à praia e esqueceu a máscara, né? Mas ele tem que saber que ali é um ambiente que baixa o risco de transmissão, né? Então, assim, acho que nós abordamos vários assuntos pertinentes, né? Fomos da Índia ao Brasil. Baseados na ciência, né? Que é o que se pode confiar mais hoje. O vídeo sem nenhum enfoque, né? E eu peço para aqueles que estão assistindo esse vídeo, ou agora ou depois, que entre também no canal do professor Flávio, né? De biodiversidade. Biocuriosidades. Né? Biocuriosidade, desculpa. Ele sempre está postando coisas interessantes. Por que a água do mar é salgada? Por que precisamos do sol? A questão de maré. Né? Esses foram os últimos que eu assisti, mas de forma, um conteúdo também diversificado. Você encontrar um conteúdo de qualidade com fundamentação científica são poucos canais, né? Então é isso. Peço para aqueles que, porventura, entre no meu canal. Eu tenho vários vídeos de Covid, tá? Tem alguns de cepa, de determinadas vacinas, como é que age a vacina de forma muito mais didática, entendeu? Se ela é por vetor, se é por adenovírus, né? Faço a parte positiva, a negativa, custo da vacina, né? Então, assim, vídeos do Covid, eu já devo ter mais de 15 vídeos abordando sempre um conteúdo diferente, né? Falamos sobre comorbidade, que é importante, né? As pessoas saberem, né? Que um percentual maior, são pessoas que têm doenças crônicas e outras doenças que tendem a evoluir para um Covid mais grave, né? Então, eu acho que foi uma troca de saberes com conteúdo grande. Nós só deixamos de falar uma coisa que é fundamental. Por que houve o sucesso da China? Só para finalizar, na questão do Covid, gente, né? Que as pessoas, a China é comunista. Não, gente, a China foi comunista. A China é o país mais capitalista do mundo. A China tem 7 vezes a população do Brasil e não morreram nem 5 mil. Tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Repetindo, 1 bilhão e 400 milhões. Nós temos aí 214. 7 vezes a população do Brasil. Começou em Wuhan. Wuhan é quase do tamanho de São Paulo, gente. Do município de São Paulo tem 12 milhões. Wuhan tem quase 12 milhões. Tendo trem-bala para toda a China.
um porto fluvial com movimento violento e um aeroporto internacional. Então, eles usaram tecnologia e fizeram quarentena eficiente. Deslocaram um percentual enorme de militares da área médica, enfermeiros e tudo, para a província de Wuhan, né? Fizeram identidade digital, distância entre minha sobrancelha e o olho, entre meu olho e o nariz, o tipo da boca. Então, você entrava no supermercado, 10 pessoas de cada vez para fazer a compra em 10 minutos. Se alguém ali teve Covid, eles rastreavam todo mundo que teve naquele supermercado. Teste em massa, o que não foi feito no Brasil, todo mundo testando. Então, construíram um hospital campanha em 9 dias para 1.000 pessoas, é algo não trivial, né? Você levantar um centro hospitalar para a Covid e conseguir construir, só que teve um segredo, gente. A estrutura é pré-moldada. O que é isso? Ela vem já fragmentos em caixa certinho. O segredo também dessa construção é que parece que tem um engenheiro ou um advogado aí. Ela vinha já um pedaço e encaixava, né? Estrutura pré-moldada, né? Então, assim, o CIEP, quem conhece o CIEP, os CAICs, CIEP é um colégio que foi feito no governo aqui do Brizola, que também era pré-moldado. Chega as peças e ele basicamente encaixa, né? Então, a construção fica muito mais rápida. Então, assim, independente, eu não sou comunista, jamais, mas, assim, isso fez uma diferença, né? Você fazer uma quarentena eficiente, entendeu? Principalmente numa cidade de 12 milhões de pessoas, ainda numa época sem vacina, eles conseguiram ter um controle da doença. O Wuhan já está com a vida, as atividades todas diárias, o pessoal indo trabalhar, ou seja, a sua rotina já voltou ao normal. Assim como algumas cidades da Europa e dos Estados Unidos, né? Algumas cidades com alta taxa de vacinação, aquela rotina, você já poder frequentar um restaurante com algum distanciamento, isso já acontece. Já está sem máscara então, no isso ambiente público, né? Exatamente, né? Isso, eu quero que em breve isso aconteça no Brasil. Se Deus quiser. Então, pessoal, fica aí as informações para vocês, fica o nosso conselho, tomem a vacina, se tomar a primeira dose, tome a segunda dose, não deixe de tomar, mesmo que tenha reação, é melhor ter reação do que ter Covid, pessoal. Então, quero agradecer a todos a presença nessa live, viu? E sextou, pessoal, hoje é sexta-feira. Então aproveite o final de semana de vocês, tenham cuidado, porque a Covid ainda está circulando, logo as coisas vão começar a diminuir, se Deus quiser, e fiquem com Deus e um abraço aí para vocês.